Alcançar o equilíbrio é uma meta de todas as pessoas que querem viver o melhor aqui na Terra e, sobretudo, viver o melhor para Deus. Quando falamos de equilíbrio, falamos de um lugar centrado, de um lugar sem extremidade, de um lugar satisfatório não só para si próprio, mas também para o próprio Deus. O lugar de equilíbrio é um lugar em que agrada o coração de Deus. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre o uso equilibrado da tecnologia na vida familiar. O autor aqui trouxe o texto básico lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, quando nós sabemos que Paulo está ali rogando aos irmãos de Roma para que eles tenham um culto racional, um culto de devoção. Quando o próprio Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. Paulo está querendo dizer que o equilíbrio está na apresentação de tudo aquilo que temos e que somos a Deus. E no verso 2 ele diz assim: de fato nós precisamos não nos conciliar ou aproximar aquilo que o mundo traz para a nossa vida e absorver para nós, mas não precisamos, sobretudo, nos conformar com aquilo que o mundo nos deu, porque Deus tem algo muito maior para nós. E aí é o ponto de equilíbrio, é você entender que, embora estejamos aqui no mundo e sendo de um outro mundo sobrenatural, nós viveremos bem aqui porque ansiamos por um algo muito maior e sobrenatural que está em Deus. Se nós formos fiéis nesse pouco que o mundo está aqui propondo para nós no sentido de fidelidade, equilíbrio e satisfação para o coração de Deus aqui nessa terra, naturalmente seremos fiéis no muito que será dado para nós, que será do outro lado eternamente com o Senhor. Então, o autor aqui traz para nós, em primeira mão, que tecnologia não se trata apenas de um celular, ou de um iPhone, ou de um tablet, computador, qualquer que seja o aparelho tecnológico. Se for, por exemplo, uma ferramenta que traz ali uma tecnologia, essa ferramenta ela é um avanço tecnológico para a vida das pessoas, né? Então, tudo que é tecnológico vai gerar para você uma facilidade e um desenvolvimento mais facilitado naquilo que você estiver fazendo. E aí ele diz que todo o avanço na construção de ferramentas que facilitam a forma como ferramentas serão realizadas para benefício da população, para benefício das pessoas. E isso se chama tecnologia. Ele diz que tecnologia nem é bom e nem é ruim. Depende muito de como você a utiliza no meio em que você estiver. Então ele diz aqui que o que define o valor da tecnologia é o uso que nós fazemos dela, como nós utilizamos no meio em que estamos inseridos. Lá na frente ele fala que quando utilizamos de forma equilibrada, essa tecnologia pode trazer para nós um resultado positivo, pode facilitar a nossa vida e a vida de quem está conosco. No entanto, precisamos lembrar que ela também pode trazer prejuízo para nós, como ele diz assim, ela pode prejudicar os seus relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo e relacionamento com o próximo que estão em tua volta, seus familiares e todos que estão na tua comunidade de fé e também na sua área social, os teus vizinhos, amigos e até conhecidos. Então precisamos ter atenção sobre aquilo que é tecnológico em nossa vida e que pode trazer lucro ou pode trazer também prejuízo. A tecnologia tem sido saudável para a sua casa, para a sua família, para a sua realidade? E aí você vai responder sobre os dois aspectos. Ele aqui posiciona se a resposta for positiva, então ela facilitou a comunicação entre os seus familiares. No caso, se for uma tecnologia que gera aí uma comunicação, se for um celular, se for um computador, qualquer outro tipo de aparelho tecnológico nesse sentido de fala. Mas se for no sentido de trabalho, de mão de obra, qualquer tecnologia ela pode trazer também benefícios para você. Se nós olharmos e fizermos a comparação
entre os elementos que tinham na época de Jesus como transportes e comparado com o que temos no nosso tempo, é claro que a tecnologia avançou muito e a gente pode percorrer espaços muito grandes em pouco tempo. Por exemplo, se a gente utilizar o avião hoje, podemos fazer grandes trajetórias em pouco tempo. Mas na época de Jesus era necessário dias para fazer o que a gente faz hoje em horas, em minutos. Então precisamos entender que facilita, mas ao mesmo tempo a tecnologia pode trazer alguns transtornos e prejuízos para nós e para a nossa família. Então, ele pode, segundo o autor aqui, ele pode roubar tempos preciosos de convivência saudável. É necessário que nós tenhamos convivência saudável, porém, a tecnologia pode roubar isso e tirar de nós isso que o Senhor colocou, tempo de preciosidade com os nossos familiares, amigos, parentes e, sobretudo, o tempo precioso com o próprio Deus. Por isso que nós precisamos ter 3 observações, segundo aqui o autor ele coloca. O primeiro deles é: tudo deve ser usado para a glória de Deus. Será que aquilo que eu estou fazendo está sendo para a glória de Deus? Aquela tecnologia que eu estou usando está elevando o reino de Deus, avançando o reino de Deus, trazendo benefício aos nossos irmãos, amigos, familiares? Será que a minha comunidade de fé está sendo abençoada? Será que eu próprio, você próprio está sendo abençoado com aquilo? Tudo que Deus fez foi glorioso e foi muito bom. E lembre-se que tudo está no controle do próprio Senhor. Portanto, tudo que você fizer precisa estar sob o domínio de Deus e para a glória do próprio Deus. Segundo lugar que nós precisamos ter atenção também é discernir se algo é edificante ou prejudicial para nós. Como fazer isso? Filtrando se aquilo que de fato está chegando para nós procede como algo que seja satisfatório. Será que aquilo vai trazer prejuízo para mim, prejuízo para os meus, prejuízo para até aqueles que eu não conheço, ou aquilo vai trazer benefícios? Se vai trazer benefícios, então você precisa se engajar, você precisa trabalhar naquilo para que saia com excelência. Então eu preciso analisar, discernir se aquilo me traz prejuízo ou se aquilo me traz edificação própria. E em terceiro lugar, aquilo que eu estou trazendo para o meu coração como tecnologia, de fato, aquilo me aproxima de Cristo ou aquilo me afasta de Cristo. E aí nós precisamos ter uma visão bem aprofundada, porém uma visão cada vez mais santificada, porque quando se trata de se aproximar de Cristo, significa que nós precisamos entender que diante dele nós precisamos estar com o coração limpo, com as mãos limpas e com a mente em paz. Então, qualquer que seja a tecnologia, ela precisa vir para aproximar você do Senhor, aproximar você dos seus familiares e de todas as pessoas que estão em sua volta. E ele finaliza esse devocional dizendo a seguinte expressão, achei fantástico isso: não precisamos ter medo ou jogar fora os avanços tecnológicos. Precisamos apenas ser equilibrados, é isso que o autor quer dizer. Precisamos analisar, avaliar, discernir que tudo aquilo que foi gerado deve ser para a glória de Deus, precisa ser observado e percebido quais são os valores, quais são os lucros que ele promove e, sobretudo, perceber que esse aparelho ou qualquer que seja o elemento tecnológico que tenha surgido, ele precisa te levar até Deus, te aproximar de Deus, fazendo conexões, formando aí pontes e não muros diante do Senhor. Então eu queria aqui finalizar com os motivos de oração pela família, e aqui são 2 motivos. Primeiro, pelos pais, para que eles possam liderar a família com ousadia, com intrepidez do Espírito Santo no uso dessa tecnologia. E o segundo motivo de oração que o autor faz aqui é pedir pelos filhos, para que eles tenham sabedoria no uso da tecnologia. Então a nossa oração está destinada primeiro pelos pais, para a liderança e condução da sua família, e para os filhos, para que eles aprendam e usem aquele aprendizado com sabedoria para ter temor
e tremor diante de Deus, com muita obediência e respeito aos pais. Vamos orar juntos? Obrigado, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui refletindo por tão precioso assunto. Ó Deus, que cada palavra que foram ditas, Senhor, neste momento, que cada situação que foi levantada aqui neste momento, seja para a honra e glória do Teu nome, para aprendizado nosso, e que nós possamos sair daqui deste devocional, Pai, mais preenchido de Ti, mais forte, sabendo o que fazer em nossos lares. Eu oro em nome de Jesus por cada pai que aqui está, para que eles sejam líderes, Senhor, eficazes e que tragam, Senhor, apontamento para os seus filhos e que eles tenham discernimentos espirituais, usando a sabedoria como recurso para Te adorar e para que o ambiente que eles estejam sejam abençoados por Ti, Pai. Assim oramos por toda a família, pelo nome de Jesus. Amém e amém.